Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, meus amores! Feliz sábado! Como é bom estarmos aqui em mais um trimestre. Hoje nós estamos iniciando o nosso quarto trimestre. Estamos finalizando o nosso ano também. E até aqui Deus nos abençoou. E eu creio que tenho visto milagres. E tenho visto também que Deus tem cuidado de cada um de nós, de cada um de vocês. Em especial, o Espírito Santo tem se fazendo presente em nosso meio, amém? É com muita alegria que iniciamos um novo trimestre. E esse trimestre, assim como o outro, vai estar recheado de histórias maravilhosas. Nós iremos aprender sobre muitas lições com a nossa lição. Nós também iremos compartilhar vários testemunhos da nossa carta missionária. Aprenderemos sobre os projetos que irão ser realizados com as nossas ofertas. Que Deus possa nos abençoar, que possa também nos usar com os talentos que temos. Que nesse trimestre, eu e você possa estudar a cada dia mais, para que a gente possa nos preparar para a volta de Jesus e também ficar mais pertinho de Deus. Amém? Eu quero convidar agora a Natane. Ela vai fazer a nossa oração inicial. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, pela proteção, por mais um sábado. Senhor, eu te agradeço por mais um trimestre que se encerrou e pelas pessoas que foram tocadas por ti. Senhor, eu te peço que nesse trimestre o Senhor nos abençoe e que muitas pessoas possam conhecer de ti. Senhor, eu te peço que proteja os doentes e todos os necessitados. Nos dê um bom sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus sempre seja a luz na nossa vida e que possamos ser seus instrumentos e representantes do seu amor neste mundo. Neste mundo, somos feitos para levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas que não conhecem dele, para que quando o Cristo voltar, muitos possam se salvar. Com a música que vamos cantar agora, vamos saber o nosso real objetivo aqui nesta terra. Então, vamos cantar a música Somos o Amor. Somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, se formos o amor, teu amor,
quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o saberão quem nós somos pelo amor. Vamos agora ver a meditação desta manhã. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abra ela em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 15. E diz assim: E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em seu trono, entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. O título dessa meditação de hoje diz Oração Atendida. E diz assim: vamos imaginar que um dia você se tornasse governador de uma pequena nação. Imaginemos que uma supernação, uma superpotência, ela declarasse guerra contra seu povo. Qual seria a primeira providência que você tomaria? Você iria colocar os seus exércitos no campo de batalha? Bem, Ezequias, ele estava com um problema desses em suas mãos. Ele era rei de Judá, uma nação com apenas 2 das tribos de Israel. E Senaqueribe, rei da Síria, simplesmente o reino mais poderoso daquela época, ele era seu inimigo. Nações vizinhas estavam apostando no massacre de Judá. E o que Ezequias podia fazer? Ele teve uma ideia. Enviou muito ouro e prata para Senaqueribe, tentando acalmar os ânimos do rei. Uma parte dessa riqueza ela foi tirada do templo. Afinal, era isso que o rei da Síria queria desde o início. Mesmo assim, Senaqueribe enviou uma carta a Ezequias, fazendo ameaças. E Ezequias ficou muito preocupado. Finalmente, ele decidiu parar de agir por sua conta. Ele pegou a carta e apresentou-a a Deus e pediu ajuda. Deus ouve a oração de seus filhos e atende conforme os seus planos. E ele mandou o profeta Isaías avisar Ezequias que ele poderia ficar sossegado, pois Deus lhe daria vitória sobre o exército assírio. E foi assim que em uma só noite o exército de Senaqueribe perdeu 185.000 homens. Quando você enfrentar situações difíceis, não tente resolvê-las sozinho. Aconselhe-se com seus pais, com um professor de confiança, com um pastor, mas acima de tudo, fale com Deus. Ele quer ouvir você e responder suas orações. Deus é poderoso e Ele atende o nosso clamor segundo a sua vontade e naquilo que for melhor para nós. Amém?
Bom dia! Feliz sábado! Eu queria lembrar vocês que Deus nos deu muitos dons e eu queria fazer uma pergunta. O que é que nós temos que fazer com esses dons? Deixar eles de lado? Com certeza não. Nós temos que usá-los para levar o amor de Deus, esse amor infinito de Deus a todos. E na dinâmica de hoje, eu vou ler algumas frases e vocês aí na casa de vocês vão ter que dizer qual é o dom que está relacionado a essa frase. Primeira frase. Eu creio que Jesus voltará. Sim, é o dom da fé. Próxima frase. Hoje vou fazer uma meditação no JA. Qual é o dom? Se você disse dom de levar a palavra de Deus, você acertou. Próxima. Hoje, eu e minha unidade do Clube de Desbravadores preparamos alguns alimentos para dar aos necessitados. Qual seria o dom? Sim, é o dom de amar o próximo. Próxima frase. Nesse sábado, eu e meus amigos vamos apresentar uma música na igreja. Bom, o dom aqui é o dom da música, porque o dom da música não está envolvendo só cantar, está envolvendo tocar vários instrumentos e entre outros. Última frase. Estou procurando pessoas para participar da peça que eu criei sobre a vida de Jesus. Qual seria o dom? Bom, aqui o dom é o dom de criar. Essa foi a dinâmica de hoje e queria lembrar vocês que nós temos que deixar sempre o nosso dom em prática. Como é bom podermos ouvir testemunhos, histórias contadas pelos nossos irmãos do outro lado do mundo, não é mesmo? E nós temos a oportunidade de, através das nossas ofertas, fazer parte indiretamente dessas histórias, porque nós ajudamos a construir espaços, escolas, para que pessoas possam ouvir de Jesus. E a nossa história de hoje não é diferente, ela não poderia ser diferente. Assim como as do trimestre passado, essa história e as demais que virão nesse trimestre irão nos encorajar a testemunharmos o nosso Deus também através das nossas ofertas. A história contada hoje é de uma jovem de apenas 14 anos, que através do seu testemunho de vida, ela, com sua colega de quarto, pôde ver um milagre. Deus operando um milagre, restaurando uma saúde e mudando a vida de uma jovem. Ouçamos atentamente essa história maravilhosa e que possamos ser generosos para que mais pessoas possam ouvir do nosso Deus. Amém? Olá, crianças! A história de hoje é Respirando Facilmente. A Radana, uma garota de 14 anos, notou que a colega de quarto tinha problemas respiratórios quando a estação de inverno chegava e o clima esfriava. Embora usasse a bombinha e tomasse comprimidos diariamente, continuava com dificuldades para respirar com a mudança de clima. A Radana, que era de um lar adventista, ficava triste com a situação respiratória da amiga, que não era de religião, que adorava a Deus. Certa noite, enquanto sua amiga tomava seus remédios, a Radana decidiu falar com ela sobre Deus. Sentou-se na cama, ao lado da amiga e disse: "Você poderia orar e ler a Bíblia." Depois de pensar um instante, a amiga respondeu: "Tudo bem, posso tentar." Então, foram dormir. Na noite seguinte, a Radana viu que a sua amiga estava sentada na cama lendo a Bíblia e ficou muito feliz. Ela estava em contato com a palavra de Deus. Decidiu então
que aquele seria um bom momento para fazerem um culto vespertino. Leram um capítulo da Bíblia e em seguida deitaram-se para dormir. Depois desse dia, a Radana viu que sua amiga lia a Bíblia todas as noites. Ela também a viu orar algumas noites sentada, outras ajoelhada à beira da cama. Certa noite, a Radana sugeriu que as duas orassem juntas. Elas se ajoelharam e a amiga orou primeiro. Querido Pai Celestial, obrigada por esse dia. Obrigada por nos proteger do mal e dos perigos. Esteja com nossos pais que estão distantes de nós. Esteja conosco. Ajude-nos em nossos estudos. Esteja com os monitores e professores. Esteja comigo. Dê-me coragem para ler a Bíblia e descobrir como me curar da minha doença respiratória. Esteja conosco enquanto descansamos. Em nome de Jesus, amém. Então, a Radana orou. Querido Pai Celestial, esteja com a minha amiga. Ajude-a a seguir o caminho e esteja com nossas famílias. Com o passar do tempo, a Radana percebeu que a sua amiga fazia de Deus a prioridade em sua vida. Ela orava antes das refeições, antes da tarefa escolar e durante as provas. A saúde também melhorou. A asma já não a incomodava tanto e o médico diminuiu o medicamento. Sua amiga contou toda empolgada a Radana as boas notícias. Estou feliz porque o médico diminuiu a dose do remédio. Estava cansada de tomar tantos comprimidos, disse ela. A Radana mencionou que tudo de bom que estava acontecendo era a ajuda de Deus. Ela continuou orando pela amiga todas as noites e agradecendo a Deus por ouvir as suas orações. Sua amiga não estuda mais na mesma escola, mas ela não esquece dela. Por isso, ora todas as noites para que Deus ajude, para que ela entregue o coração a Jesus. Senhor, ajude-a para que fique completamente curada de sua enfermidade. Ajude-a a aceitar o caminho para que possa encontrá-la no céu. Parte da oferta do trimestre ajudará a construir uma nova igreja no noroeste da Índia, substituindo o prédio antigo e superlotado. Somos muito gratos pelas generosas ofertas que ajudarão a Radana e os novos membros a adorar a Deus em um templo novo e confortável. Essa carta missionária, não é mesmo? No trimestre passado, nossas ofertas ajudaram a construir escolas em Guiné e na Libéria. E nesse trimestre, as nossas ofertas irão ajudar a divisão sul-asiática. E com essas ofertas, eles conseguirão construir mais igrejas e escolas adventistas, para que mais pessoas conheçam de Jesus. Queria pedir que você ajude a contribuir, pois isso é uma forma de ser um missionário. Neste trimestre, estaremos falando sobre a divisão sul-asiática e o nosso cofrinho está personalizado de um elefante que é típico da Índia. Então, nós vamos recolher a minha oferta e a oferta da professora Kelly. E eu convido a Emily para orar pelas nossas ofertas, para que elas possam ajudar várias pessoas a conhecer de Jesus. Vamos orar pelas ofertas. Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor nos deu. Que esse dia seja muito bom para todos nós, juvenis, e para todos os pais e para todo mundo que está vendo essa escola sabatina. Continue nos abençoando, abençoe as ofertas, que elas possam ir ao mundo pregando o seu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Um novo trimestre
começou e com ele nós teremos várias novidades. E hoje eu quero te apresentar uma novidade muito legal. Você gosta de desafios? Eu gosto bastante. E gosto mais ainda quando eu consigo realizar o desafio. Eu quero te apresentar o nosso vidro de desafios. Olha este vidro preparado com muito carinho para os nossos desafios. Aqui dentro nós temos 12 desafios. Mas por que 12? Porque nós teremos um sábado, que é o nosso sábado do 13º, onde nós faremos um agradecimento, uma programação muito especial, assim como as outras que nós fizemos. Então aqui dentro tem 12 desafios e eu vou te desafiar a cumprir cada um deles. E como vai funcionar? Eu vou pegar um desafio. Tá vendo esses rolinhos? Cada um deles tem um desafio diferente. E você vai ter uma semana para realizar o desafio que está aqui dentro. Bem, como eu vou saber se você realizou ou não o seu desafio? Você vai tirar uma foto ou fazer um vídeo e vai mandar pra gente, tá certo? Vamos conhecer o desafio desta semana? Ele vai estar aparecendo aqui na nossa tela. E diz assim: usar a sua criatividade para contar a alguém os pontos mais interessantes da lição desta semana. Muito fácil, não é mesmo? Você tem esta semana para realizar este desafio. Espero vocês! Chegou o momento maravilhoso, o momento da nossa lição, e ela tem o título Estou Cego. Ela vem falando sobre Saulo. Você sabia que os primeiros cristãos, eles olharam para Saulo e viram um oponente determinado e impetuoso. Mas quando Deus olhou para Saulo, ele viu um poderoso líder com todas as características e possibilidades para compartilhar o Evangelho com aqueles que jamais tinham ouvido das histórias de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele sempre vê o que seremos quando nos entregamos ao seu poder transformador. Deus ainda nos chama para usarmos nossa energia para falar dos outros sobre o amor dele. Essa lição, ela fala que quando respondemos ao chamado de Deus em nossa vida, Ele usa os dons e talentos que já nos concedeu para ajudar os outros. É trabalho de Deus nos chamar e nos preparar para servi-lo. E é o nosso papel responder a esse chamado, dizendo sim. Que eu e você possam usar os talentos para a obra de Deus e levar a todos aqueles que precisam a palavra de um Deus de amor, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta e que vai nos salvar. Agora, nós iremos ver a mensagem central com João Guilherme e o verso com Inauã. E veremos a nossa lição com a tia Nath. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz restante de sábado. E ó, um beijo. Tchau! A mensagem central é: servimos a Deus quando usamos os dons que Ele nos deu para falar aos outros a respeito de seu amor. O verso da lição desta semana é: se alguém serve, faça-o com a força que Deus prove, de forma que em todas as coisas que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. 1 Pedro 4:11. Bom dia, feliz sábado para você que está na sua casa aí, né? Queria desejar a todos os juvenis, né? Feliz sábado aos papais, às mamães que estão assistindo conosco e também às outras pessoas que vão ter acesso a essa lição e dizer que você é muito importante, né? Você é abençoado por Deus por participar
e ouvir essas mensagens de todos os sábados que nós compartilhamos com vocês, né? Antes de orar, eu queria agradecer, né? Parabenizar por a todos que participaram no 13º sábado. Foi maravilhoso, foi lindo. Aos que cantaram, aos que falaram, a cada um envolvido, a tia Kelly, o tio Cláudio, aos pais, às mães. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer nada, sozinhos nós não conseguimos fazer nada, mas quando trabalhamos em união e para a honra e glória de Deus, as coisas elas fluem, elas dão certo, porque Deus abençoa. Que Deus possa abençoar a cada um com seu esforço, com seu talento doado por Deus. Amém? Muito bem. Vamos orar, pedir a presença do nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos te glorificar, exaltar, queremos te agradecer de uma forma especial pela tua presença, por nos guardar, por nos dar saúde, pelos nossos pais, pelas mães, por todas as crianças, por todas as pessoas envolvidas no teu ministério. Nos abençoa e abençoa o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iniciamos o nosso trimestre com a nossa primeira lição, que tem um título maravilhoso e que vai falar de um personagem que é incrível, um personagem que eu gosto muito, que me inspira, que me dá ânimo para prosseguir, para trabalhar para Deus. Eu falo de Saulo de Tarso, que vocês conhecem muito bem a história, né? Vocês vão estudar durante a semana e vão gostar muito, né? É impressionante, crianças, uma coisa. Quando os primeiros cristãos eles olhavam para Saulo, eles viam nele um oponente. O que é oponente? É uma pessoa determinada, né? Impetuoso, que tinha no sangue um desejo de caçada, de resgate, de busca. Ele acreditava, tá? E um homem que pensava estar fazendo o quê? A vontade de Deus. Ele tinha sede, ele tinha desejo naquilo que ele fazia, de fazer bem feito, porque ele acreditava que estava trabalhando para Deus verdadeiramente. Mas a palavra de Deus diz que ele foi interrompido, né? Que Deus teve que agir de uma forma extrema com ele, para que ele pudesse entender o que ele estava fazendo, que por trás daquele trabalho havia ele estava prejudicando os filhos de Deus, ele estava causando um grande mal para os filhos de Deus, para os nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos. Por isso Deus teve que agir de uma forma extremamente necessária, para que Paulo pudesse entender o seu contexto, aonde ele estava, o que ele estava fazendo, da forma como ele estava procedendo. Então, as pessoas olhavam dessa forma, viam como um perigo, uma iminência de fuga a todo momento, que os cristãos tinham que se esconder para que não fossem alcançados por ele. Mas Deus, quando olhou para ele, quando olhava para Saulo, viu o quê? Um poderoso líder, com todas as possibilidades para compartilhar o Evangelho. Algo que só ele, com aquele
aquela determinação, com aquela garra, com aquela vontade, poderia fazer. Vejam, meus amores, que quando nós nos colocamos na mão de Deus, quando nós pedimos para Ele nos orientar verdadeiramente, Deus, Ele coloca em nós o verdadeiro sentido, a forma correta de trabalhar para Ele. Mas isso é necessário que nós, antes de agirmos, é necessário que nós suplicamos. Como é que Deus quer que eu faça esse trabalho? Qual é a forma correta que Deus deseja que eu faça? E Deus viu nele esse vaso. E Deus disse, não, agora eu vou fazer do meu jeito. Agora vai ser assim, né? E a mensagem central, ela fala o seguinte, vejam, servimos a Deus quando usamos os dons que Ele nos deu para o quê? Falar aos outros, às pessoas, a respeito de seu amor. Vejam que Deus, primeiro Deus nos chamou, porque a nossa tendência é nos afastarmos de Deus, mas Deus primeiro nos buscou, Ele nos achou, nós tivemos um contato com Deus, uma comunhão com Deus, nós temos isso diariamente, e através dessa comunhão, Ele foi colocando para nós e foi nos permitindo que nós pudéssemos identificar qual era o nosso dom. Dentro da igreja, no seu ministério, na sala de aula, em casa, em qualquer lugar, nos esportes. Ele fez com que você, juvenil, com que todos entendessem qual é o seu verdadeiro dom. E a partir desse achado que eu entendi, que eu descobri o meu dom, eu coloco à disposição aonde? No ministério, no trabalho de Deus. Você já descobriu qual é o seu dom? Você sabe cozinhar? Já aprendeu algumas coisas com a mamãe, quando ela está na cozinha? Você sabe falar de Deus? Você já aprendeu? Você já distribuiu algum folheto? Você já deu algum livro? Tudo isso você já fez. Eu creio que sim. Porque isso não é difícil. Você já subiu num púlpito para falar de Deus? Você já falou na escola, nos esportes, brincando com os seus colegas, que Jesus, Ele ama, que Ele perdoa os pecados? Tudo isso é um dom. Você já sorriu para alguém? Um sorriso é um dom maravilhoso de conquistar amizades, de refletir o amor de Jesus. Então Deus, Ele, quando olhou para Saulo de Tarso, Ele disse, este é o momento. Agora eu vou fazer do meu jeito, da forma como é para fazer. E eu queria ver com vocês aqui o seguinte. O verso, ele fala o seguinte, acompanha comigo, cadê a sua Bíblia? Eu sei que você está aí, não sei se você está no seu quarto, eu não sei se você está no estofado, com a mamãe, com o papai, mas a sua Bíblia eu creio que está com você, né? Ou então a lição. Agora eu queria que você acompanhasse o verso áureo comigo, tá? Vai ser um pouco diferente porque a minha Bíblia, ela tem nova versão internacional, mas o significado é o mesmo, tá? Então acompanha comigo. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo.
Então, tá lá em 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 11, tá? Então, o que Deus está dizendo para mim e para você, querido juvenis, querida criança? Se você fala, se você tem o dom de falar, fale com toda a convicção do seu coração, fale do amor de Jesus, fale de Deus, né? E o que ele diz mais aqui, né? Se alguém serve, sirva como o quê? Com toda a força, como se estivesse o quê? Fazendo para Deus e que Cristo seja glorificado. É assim, é isso que Deus quer dizer para nós. Então, se o meu dom é de simplesmente cumprimentar as pessoas, eu farei com todo o amor do meu coração, porque este é o desejo e Jesus se alegra com isso, né? E aqui a citação, a referência para o estudo, né, da lição está lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, e tem como título a conversão de Paulo. Tá? Eu não vou ler toda as passagens, mas eu vou contextualizar. Você já sabe desde pequenininho que como foi que Saulo foi abordado? O que aconteceu com Saulo? Saulo, ele pediu cartas, né, para os líderes da sinagoga, do templo dele, né, para ir até onde? Damasco. E ele fez todos os preparativos, junto com os soldados. Ele estava... ele não via a hora. Estava ansioso. E por onde ele passasse, ele estava à procura, à caça dos cristãos. Esse era o desejo dele, era o que ele tinha em mente. E ele fez todos os preparativos para isso. E seguiu em viagem para Damasco. E assim a gente sabe o que aconteceu. Em determinado momento, né, da sua viagem, ele foi o que? Interrompido. A sua viagem foi interrompida. Deus, de uma forma extrema e necessária, fez com que ele parasse naquele momento ali da sua viagem, de todos os seus planos que ele tinha. De repente, num momento, numa fração de segundos, Deus, ele mudou a rota. Ele continuou sim, ele foi, mas não mais para fazer aquilo que ele pretendia. Destruir os cristãos, prejudicar, quem sabe até mandar matar. Não era mais esse, não, o propósito de Deus para a vida daquele homem não era isso mais. E então a gente sabe que a Bíblia, que ele caiu o quê? Uma luz muito forte sobre ele, sobre seu rosto, que ele ficou completamente cego e ele veio a cair do cavalo. Mas ele caiu literalmente. Agora ele estava ali no chão, sem visão, e quem foi que veio? Quem falou com ele naquele momento? Ele ouviu o quê? Uma voz que dizia o quê? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha, e aí, olha só, Saulo, por que você me persegue? Né? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Ele não estava entendendo nada. Agora tudo mudou, de repente, em fração de segundos, né? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue, né? E aí, mais na frente, no 7 diz assim, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ninguém falou nada. Olha só, ouviu a voz, mas não viu ninguém, só ouviu a voz e aquela luz forte e perceberam que ele estava no chão.
Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De repente, aquele homem forte, aquele homem que determinado a fazer a justiça da sua forma, do seu jeito, agora ele estava sem visão. Agora ele dependia unicamente do Deus verdadeiro, do verdadeiro Cristo, né? E os homens o levaram pela mão até Damasco. Ele foi até Damasco, mas não mais com aqueles propósitos. Agora as suas vontades, seus planos, seus projetos já não eram mais os mesmos, né? Agora, em Damasco havia o quê? Um discípulo chamado quem? Havia um homem na cidade de Damasco. Esse homem ele se chamava Ananias. Ele era um homem de Deus. O Senhor o chamou numa visão, né? E disse para ele: Ananias, eis-me aqui, Senhor, disse ele. E vejam só, meus amores, o que acontece, né? Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita. Percebam que Deus deu todas as coordenadas para Ananias, né? E aí, e pergunte por quem? Por um homem. Como é que é o nome desse homem? Ele se chamava Tarso, isso mesmo. Tarso, ele está orando. Vejam só o que Deus disse para Ananias. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor o quê? As mãos sobre ele, né? E as mãos para que voltasse a ver. Aí sabe o que aconteceu? Olha só. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido desse homem. Senhor, esse homem é perigoso. Ele tem prejudicado os teus filhos, ele tem mandado prender, até matar os cristãos. Mas aí sabe o que Deus falou? Respondeu e disse, mas o Senhor disse a Ananias, acompanha, lá já no 17, para a gente adiantar. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, olha só, enviou-me para que você volte ao quê? A ver, a enxergar, né? E seja cheio do Espírito Santo. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Saulo, ele ficou cego naquele momento, queridos juvenis. Mas Saulo, ele já, por longos anos da sua vida, ele vivia cego espiritualmente. Porque ele acreditava que estava fazendo trabalho para Deus. Só que ele estava fazendo de forma equivocada. É por isso que nós temos que orar, pedir para Deus que Ele nos oriente toda vez que tivermos que tomar alguma decisão. Porque nós não sabemos quais são os planos de Deus. E a partir daquele momento que Ananias impôs as mãos sobre ele recebeu a sua visão e ele começou a enxergar tudo que ele nunca havia enxergado. Agora ele estava transformado. Ele não era mais aquele velho homem com aquele desejo de fazer as coisas do jeito dele. Não, agora ele estava dependente de Deus. Agora ele sabia que Deus tinha uma outra forma de trabalhar, que Deus ia usar ele como um vaso para o seu verdadeiro ministério. E aí,
Já no 17, vamos concluir aqui. Aí Ananias disse para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu, da onde? Dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E o que mais? Depois do batismo? E depois de comer, recuperou as forças. Muito bem. Vejam que quando ele saiu para ir para Damasco, ele tinha um propósito na sua vida, o velho homem. Mas a partir do momento que Deus teve que agir de uma forma extrema com ele começou a entender que ele estava perseguindo, ao invés de fazer um trabalho, um verdadeiro trabalho para Deus, ele estava prejudicando, perseguindo, mas quando ele descobriu o verdadeiro propósito, o verdadeiro Deus, o verdadeiro amor, ele mudou todos os seus pensamentos, ele mudou toda a forma de pensar. Ele se arrependeu profundamente. A Bíblia diz que ele não comia, não bebia, ele só chorava, porque ele estava arrependido da forma como ele estava fazendo as coisas. E uma coisa interessante, queridos, que eu queria falar para vocês é o seguinte. Vejam que o que nós temos que saber, o que você, juvenil, ainda na fase de juvenil, que você precisa saber é que Deus dá sabedoria para o quê? Para que seja o quê? Que o trabalho dele seja eficiente. Para que tudo que nós fizermos para Deus seja eficiente, seja bem feito, seja da forma como Deus deseja que seja feito. Então Deus, ele nos dá essa sabedoria para nós discernirmos, tá? Assim como ele deu para Paulo naquele momento na estrada que ia para Damasco. E ele nos dá a capacidade de sentir a importância. Vejam que há uma diferença. Sabedoria para quê? Para que o trabalho seja feito com eficiência. E ele nos dá o quê? Capacidade de sentir a importância de quê? De tomar decisões sábias. Um cristão, um ser humano, ele precisa ter a direção de Deus para que as decisões sejam bem tomadas, para que a nossa fala, para que a nossa maneira de agir não prejudique ninguém, para que edifique a Deus, para que traga salvação, para que o trabalho de Deus seja feito de forma bem feita. E uma outra coisa que Deus, ele nos dá capacidade de responder ao quê? Pedindo a Deus sabedoria para tomar decisões, sabedoria para tomar decisões corretas na vida. Então, poder sentir a importância de tomar decisões sábias. E ele nos dá capacidade para responder, pedindo a ele, suplicando a ele, a Deus, sabedoria para tomar decisões certas, corretas durante a nossa vida aqui nessa terra. Deus, ele nos deu, ele permitiu que nós nascêssemos e ele permitiu que nós trilhasse a nossa vida, nosso caminho,
Ele nos deu oportunidade para muitos de vocês juvenis de nascer já em famílias cristãs, famílias adventistas, mas para outros ele permitiu que viesse conhecer depois, porque não nasceram no berço adventista. Então, mesmo para essas famílias que conheceram Deus depois, para mim também, que conheci depois, ele me deu essas condições de poder saber escolher caminhos que levassem a Deus. E depois de escolher esses caminhos, ele nos deu capacidade de conhecer os nossos dons espirituais. Porque nós sabemos que existem dons diferenciados uns dos outros. Dons de falar, dons de orar, dons de saber receber as pessoas, acolher, de amar, de sorrir, de amizade. Sabe, a nossa vida ela foi cheia de dons. A nossa vida, todas as pessoas, não tem ninguém que diga eu não tenho nenhum dom. Tem. Ore, peça para Deus que Ele vai te mostrar qual é o teu dom. E ao você descobrir o seu dom, você vai colocar a serviço de Deus, porque esse é o propósito, esse é o desejo dele para cada um de nós. E foi assim com Saulo. Sabe, às vezes, meus amores, a gente olha para uma pessoa e humanamente a gente vê com os nossos olhos limitados, a nossa mente limitada, que aquela pessoa ela não tem condições de realizar nada. Mas Deus, da mesma forma que ele olhou para Saulo e viu nele um homem com todas as possibilidades de trabalhar para ele, de fazer uma obra imensa que nós sabemos do ministério de Paulo, da mesma forma que ele olhou para ele naquele dia, a caminho de Damasco, ele olha para mim e olha para você também, para o papai, para a mamãe, para você juvenil, para você que um dia vai ouvir essa história, que vai ler na Bíblia. Deus, ele pode te usar. Ele sabe qual é teus dons. E se você orar, pedir para ele que ele te mostre, ele vai te mostrar. E aí quando você descobrir qual é o teu dom, você vai usar na causa de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Ele deseja que ninguém fique parado, que ele deseja que todos nós avancem no seu trabalho, no ministério, que nós falemos que Jesus está para voltar e que o nosso lar está lá no céu, está aguardando a cada um de nós. Porque não vale mais a pena a gente continuar aqui. É claro que nós temos que viver com os olhos no céu e os pés na terra. Mas enquanto Jesus não volta, o nosso único e verdadeiro objetivo nessa vida e nessa terra é pregar o Evangelho, é falar do amor de Jesus, para que nós possamos levar mais e mais pessoas para morar no céu. E finalizando, meus amores, eu gostaria de repetir o verso e a mensagem central com você, para que possa ficar fixado na nossa mente o que Deus espera de mim e de você. Então, vamos lá para o nosso verso mais uma vez? Vamos lá? Aqui, mais uma vez. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus, tá? Se alguém faz o que mais? Se alguém fala, seja como quem fale da palavra de Deus. Se alguém fala, se alguém ora, se alguém trabalha, se eu trabalho
no ministério infantil, se eu trabalho entregando um folheto, se eu dou um livro, se eu dei um sorriso, se eu acolhi, se eu servi uma pessoa dando um alimento, o que Deus quer é que eu faça com todo o meu desprendimento, do meu coração, e que seja como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus, para Jesus. Que maravilhoso, não é? O verdadeiro sentimento. Porque Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos conosco. Mas Jesus, ele ia estar nessa terra como esteve, mas um dia ele ia voltar para o seu Pai. E ele prometeu que deixaria o quê? O Consolador, o Espírito Santo, para nos fazer lembrar de todas as coisas que ele nos ensinou e para nos capacitar para o seu trabalho, para o seu Evangelho. E vamos repetir a mensagem central? Então vamos lá. Servimos a Deus quando usamos os dons, os talentos que Deus nos dá para falar aos outros a respeito de seu amor. Então agora, todos nós sabemos que se eu falar, se eu trabalhar, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. E então Deus vai fazer o quê? Ele vai nos ajudar que quando nós estivermos servindo de todo o nosso coração, nós vamos fazer e nós vamos usar os nossos dons no trabalho de Deus para falar do verdadeiro amor desse Deus maravilhoso que transformou a vida de Saulo de Tarso. Quem mais, criança, poderia fazer isso? Vejam que você está indo numa direção com aquela fúria implacável, aquele homem impetuoso, determinado, e Deus disse, não, agora parou. Agora vai ser do meu jeito, eu quero o melhor para você, porque eu amo você. Você vai ser o meu vaso. Eu vou te moldar e você vai trabalhar e você tem um ministério enorme. E Paulo dedicou a vida dele, os seus últimos dias de vida, ao trabalho de Deus. Mas não foi porque ele tinha que fazer isso para compensar só por isso, porque ele amava. Ele tinha um zelo, ele amava a Deus. Todo o desejo do seu coração, com todas as suas forças. E que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Ele nos ajude a descobrir qual é o nosso dom. E que ao descobrirmos o nosso dom, nós possamos dizer, eis aqui, Senhor, envia-me a mim para trabalhar para Ti. Amém? Vamos orar para finalizar o estudo da lição? Oremos então. Querido e eterno Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por essa lição maravilhosa, pela a vida de Paulo, o ministério dele, o sofrimento dele. Mas no final, Pai, ele disse que tinha combatido o bom combate. E quem nos dera, Pai, usar as mesmas palavras de Paulo, quando chegar no final da nossa vida, ou alguma outra coisa vier nos acontecer, que nós não pudermos mais fazer o Teu trabalho, que nós possamos, Pai, ser dignos de dizer, eis-me aqui, combatemos o bom combate, que nós possamos ter esse privilégio como Teu servo teve, Pai, trabalhou para Ti durante toda a vida, que foi um instrumento, um vaso usado por Ti. Usa-nos, querido Jesus. Usa cada juvenil, a cada menina, a cada menino. Usa seus pais. Obrigado porque eles têm sido usados por Ti para motivar essas crianças. Obrigado que eles continuem diante de Ti, Pai, Te servindo. Que eles possam colocar os seus filhos diante do Teu altar todos os dias. Essa é a nossa oração.
Esse é o nosso clamor, é o nosso pedido e é o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa nos dar um restante de sábado na sua presença. E se for da vontade dele, no próximo nós estaremos aqui novamente para estudar a sua palavra. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Tchau.